Lula, nesse ano de massacra Bolsonaro e o desmonte que ele fez com o Estado, ele mostra o que foi feito com o país e como o governo atual teve que atuar para que fosse recuperado a estrutura do Estado brasileiro. Quando nós assumimos o governo, a gente tinha muita clareza da dificuldade que nós íamos encontrar. O Estado foi desmontado. As políticas públicas deixaram de existir. Ministérios foram destruídos. Instituições pararam de funcionar. Então, nós sabíamos que nós tínhamos que recuperar tudo. E quando eu escolhi o companheiro Alckmin para ser o coordenador da transição, era porque eu não queria uma transição que ficasse apenas falando do passado, mas eu queria uma transição que pensasse mais no futuro. Porque eu não sou daqueles que passam o governo inteiro tentando jogar a culpa em cima do outro e não penso o que vai fazer daqui para frente. Eu resolvi, então, que a gente deveria pegar o país, a gente deveria reconstruir o país para que a gente pudesse, depois do mandato presidencial, entregar o país de forma mais civilizada possível, da forma mais democrática possível, com crescimento sustentável, com distribuição de renda e com a maior política de inclusão social que esse país já teve conhecimento. E é por isso que eu digo para todo mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024. Na verdade, foi quase que uma reconstrução das coisas do país para que a gente pudesse fazer o país voltar a funcionar, o país voltar a ser respeitado no mundo, o país voltar a ser um país que tenha importância no cenário político internacional. E é isso que nós agora queremos trabalhar com o povo brasileiro. Eu tinha até pensado que no segundo mandato eu ia fazer uma manhãneira, como fez o López Obrador no México, todo dia, às 6 horas da manhã, das 6 às 8, conversar com a imprensa. Mas eu achei que aqui no Brasil a cultura nossa não permite, porque nem vocês terão pergunta todo dia, nem eu terei resposta todo santo dia. Então é melhor a gente funcionar de forma brasileirada, não, sabe, como o México faz, porque para o López Obrador foi importante. A Cláudia está fazendo isso lá agora. E eu quero estabelecer com vocês que nós vamos ter mais conversa. Eu quero me colocar mais à disposição de vocês para que a gente possa começar a derrotar definitivamente a mentira nesse país. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, sabe, vitoriosa, sabe, ganhando da verdade. Então, este ano é um ano que eu vou me dedicar muito, mas muito. Pode ter certeza que eu estou 100% pronto para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados brasileiros, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira para que a hora da verdade, sabe, possa dizer para o país como é que nós estamos. Eu estou convencido que nós vamos terminar o mandato numa situação extremamente positiva. Vocês, jornalistas mais experientes que cobram o Palácio do Planalto e que cobram a política, vocês sabem o pessimismo que era este país quando eu cheguei na presidência. Primeiro, o pessimismo era desde 2002, quando eu cheguei a primeira vez, os especialistas diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não podia fazer isso, que o Brasil não tinha dinheiro para pagar suas importações, que o Brasil não controlava a inflação. E esse país terminou o meu mandato com um crescimento de 7,5%, o maior crescimento do PIB, e esse país terminou com a maior política de inclusão social. Outra vez, isso vai se repetir. Vocês estão lembrados que eu estava em Hiroshima em janeiro de 2023, por ocasião do G7, quando o FMI disse que o Brasil só ia crescer 0,8%. E eu disse para ela, olha, você não conhece o Brasil, você não conhece o tipo de governo que nós fazemos e você vai perceber que o Brasil vai crescer muito mais. E aconteceu que o Brasil cresceu 3,2%. Agora,
os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso numa demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viram a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário e a indústria chegou a crescer 3,4%. É esse Brasil que nós vamos discutir com o povo brasileiro em 2025 nas ruas desse país. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Nós fizemos um G20 extraordinário. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer para vocês de que nós fizemos o mais importante G20 da história do G20. Nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP. E vamos fazer no coração da Amazônia, onde ninguém acreditava que fosse possível fazer, onde todo mundo dizia que não tinha infraestrutura, onde as pessoas ficavam preocupadas onde vai dormir as pessoas vão dormir onde tiver que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. Mas a gente quer fazer, a COP no coração da Amazônia. Ele falar uma coisa, o governo não tem nada a ver com as emendas parlamentares. Foi uma conquista dele num governo irresponsável que não governava o país. Tá? Então, elas existem. Nós estamos agora com decisões da Suprema Corte do ministro Flávio Dino e nós vamos negociar para ver se coloca um acordo definitivo entre a Câmara, e o Poder Executivo para saber que, se tiver que dar emenda, vamos dar emenda subordinada e orientada a projetos de interesse do Estado brasileiro. Sobretudo na área da educação, na área da saúde, na área do transporte. É assim que a gente vai trabalhar. O Lula vai para cima dos países ricos que vivem cobrando do Brasil medidas em relação à floresta amazônica e às nossas matas e não contribuem com nada. Prometeram dinheiro, não cumpriram, deram calote. Ele cobra os países ricos e já dá um recado para o Trump. Porque em qualquer parte do planeta Terra, as pessoas dão um palpite sobre a Amazônia. Todo mundo é especialista sobre a Amazônia. Todo mundo quer proteger a Amazônia. Então nós vamos fazer lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia, para que as pessoas vejam as pessoas que estão lá, mas as pessoas vejam, a grandeza da natureza da Amazônia. E é isso que a gente vai fazer, porque nós temos que fazer uma luta muito grande nessa questão do clima. Não é uma coisa pequena. Se a gente não fizer uma coisa forte, essas COP vão ficar desmoralizadas, porque se aprova as medidas, fica tudo muito bonito no papel e depois nenhum país cumpre. O Trump acabou de anunciar a saída do Acordo de Paris, mas os Estados Unidos já não tinham cumprido o Acordo de Quioto. Ou seja, os países se comprometeram a dar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento em Copenhague em 2009 e até hoje não deram. Agora a necessidade é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Eu tenho certeza que eles não vão dar. E o nosso pessoal baixou, os ambientalistas baixaram para 300 bilhões, que também não vão dar. Então é preciso que a gente faça uma discussão séria se nós queremos discutir a questão do clima com seriedade, se nós queremos fazer com que haja uma transição energética de verdade, se nós queremos mudar o nosso planeta para a gente poder sobreviver nele e chegarmos a ter no máximo 1,5 grau de caloria, ou nós vamos brincar, de falar na questão do clima. Então essa COP30 ela vai ser um balizamento do que nós vamos querer daqui para frente.
Lá vai estar os indígenas para discutir, lá vão estar os quilombolas para discutir, lá vão estar os chefes de Estado para discutir, lá vão estar os especialistas para discutir, e nós queremos uma coisa muito verdadeira para a gente saber se a gente está falando sério ou não está falando sério sobre a questão do clima. Quando as pessoas falam em dinheiro, porque os países ricos só falam o seguinte: nós vamos ajudar dando dinheiro, vamos ajudar dando dinheiro. Ele tem que saber que quando a gente fala que vai chegar o desmatamento zero em 2030, as pessoas têm que saber que embaixo da copa de cada árvore tem um indígena, tem um ribeirinho, tem um pequeno trabalhador rural. E essa gente precisa viver, essa gente tem que ter acesso às coisas que todo mundo tem. Essa gente quer ter bens materiais que a civilidade conquistou. Então é essa discussão séria que a gente quer fazer na COP30. Presidente, bom dia. Aqui. Bom dia. Eu queria falar sobre a sua relação com Donald Trump. Saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Vai haver um contato direto? Então, veja, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu e nem dele. Porque essas conversas só acontecem quando você tem interesse, tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta, sabe, para o governo americano, dando os parabéns pela vitória. Sabe, é isso. Se a gente não tiver a oportunidade de se encontrar, porque ele não participa dos BRICS, sabe, se eu for convidado para o G7, a gente tem chance de se encontrar. Se eu não for, a gente vai se encontrar na ONU. Se ele não desistir da ONU também, né? Obviamente que eu acho que esse negócio de descumprir o Acordo de Paris, de, sabe, dizer que não vai dar dinheiro para o OMS, é uma regressão à civilização humana. Galera, o presidente Lula respondeu ao Donald Trump, partiu para cima. O presidente Lula, que está promovendo uma mudança na comunicação do governo, chamou a imprensa para conceder uma entrevista coletiva. E durante a entrevista, um jornalista perguntou sobre uma provocação do Donald Trump, que disse que pretende aumentar a tarifa para produtos brasileiros. E o presidente Lula foi taxativo. Disse que se ele fizer isso, também o Brasil tratará os Estados Unidos com reciprocidade, ou seja, taxará os produtos norte-americanos que virão para o Brasil. Vou trazer a fala do presidente para vocês, mas antes eu só quero agradecer pelos 100 mil seguidores que alcançamos neste perfil em pouco mais de um mês e pedir também para que vocês não parem de apoiar esse trabalho enquanto a batalha judicial se estende. Então quem puder e quiser contribuir com esse trabalho, qualquer importância aqui nessa chave vai ser muito importante para continuar aqui. Agora continue com a fala do presidente Lula. Como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos
os brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil? Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Exato. Taxar os produtos que são exportados dos Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. É assim que se fala, cada país tem sua soberania. Eu estou com Lula. E olha, sinceramente, eu não sei se o Donald Trump com essas medidas está tentando fortalecer os Estados Unidos ou a China. Tenho pra mim que essas caneladas dele, não sei se de propósito ou não, fortalecem mais a China do que os Estados Unidos. Não sou especialista em geopolítica, mas quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham disso? Fortalecem os Estados Unidos ou a China? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí. Estou com o Lula. Tamo junto.